Bom dia a todos. É com grande satisfação que a Agência Multimídia de Difusão Científica e Educacional Ciência Web, um projeto do Instituto de Estudos Avançados Polo São Carlos da USP, realiza hoje a 4ª edição do Seminário do Ciência Web. No evento, serão apresentadas iniciativas da sociedade civil e do terceiro setor que estão ajudando a melhorar a qualidade da educação no Brasil. Para a abertura deste evento, convidamos à frente a professora honorária do Instituto de Estudos Avançados Polo São Carlos da USP e coordenadora da Agência Ciência Web, professora doutora Ivone Primerano Mascarenhas. Bom, como vocês estão observando, o nosso seminário este ano se reduziu a um dia só. Mas eu acredito que vai ser muito proveitoso. Nós estamos passando na USP e no Brasil por um processo de recursos relativamente limitados. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar o melhor possível os recursos disponíveis. Não adianta ficar gritando, eu quero isto, eu quero aquilo, quando não há condição. Não é? Então, ao meu ver, nós temos que nos organizar de modo a aproveitar da melhor maneira possível os recursos que temos, que, aliás, eu creio que atendem às necessidades, o que eu queria dizer, o que é necessário. Claro que não temos muito das coisas que são mais supérfluas. Tiramos tudo o que podíamos tirar de supérfluo e estamos realizando o seminário com recursos parcos. Mas eu acredito que a qualidade dos participantes, tanto da audiência como dos participantes que vão fazer as suas comunicações, as suas palestras, vai compensar muito essa vinda de vocês para cá. Eu quero agradecer também a colaboração do CDCC, que está aqui há muitos anos colaborando com o nosso projeto, tanto quanto das atividades com os estudantes que vão fazer experimentos das escolas, através da experimentoteca, como do apoio que nos dá com este espaço que é tão convenientemente localizado e que tem recursos que são muito adequados para a filmagem, para a gravação. Por outro lado, quero salientar também, e já antecipadamente agradecer a participação do nosso projeto como um todo, da nossa jornalista do Instituto, a Thaís, que se desempenha com muito entusiasmo dessa tarefa, e da Neucideia, professora Neucideia, que também está aqui, que faz a parceria mais diretamente com os alunos nas escolas. A vocês todos desejo um bom dia hoje, que seja proveitoso, e continue no futuro nos contactando sempre que tiverem uma boa ideia. Nós temos realmente carência de boas sugestões, boas ideias para melhorar a educação. Essa educação que nós gostaríamos de ver de primeiro mundo, mas que, infelizmente, apesar dos recursos que nós temos hoje em dia de comunicação, que é a coisa fundamental, ainda é muito carente de boas metodologias. Por outro lado, o salientar novamente a grande importância que eu dou a essa organização da sociedade para a educação, que a sociedade se auto-organize e faça uma revoada, como os pássaros fazem, sem chocar-se um com o outro, andando milhares de quilômetros quando vêm do hemisfério norte para o hemisfério sul, e que conseguem se auto-organizar. Então, eu sei que existem outras sociedades, outras organizações, outras fundações, além daquelas que estão representadas hoje. Naturalmente, nós não poderíamos chamar todas, mas eu acredito que uma coordenação entre esses ONGs, entre essas organizações, pode ser extremamente proveitosa para o bom resultado de todos. Obrigado, então, e um bom dia para vocês. Agradecemos a professora Ivone por suas palavras e daremos início à primeira palestra do dia, intitulada Investimento Social em Educação. A palestra será proferida pela analista sênior de sustentabilidade do Banco Santander, Érica dos Santos Aires. Érica é psicopedagoga com especializações em avaliação de programas e projetos sociais pelo SEATS,
Programa de Empreendedorismo Social e Terceiro Setor da Fundação Instituto de Administração, e em Gestão Responsável para a Sustentabilidade, pela Fundação Dom Cabral. Atua há mais de 15 anos com gestão de programas e projetos de educação em organizações sociais e empresas. Atualmente, coordena o Programa Educação Infantil e o Programa Saber, desenvolvidos pela área de investimento social do Banco Santander. Também é responsável pela avaliação de resultados dos 7 programas executados pela área. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite, professora Ivone, Thaís, professor Hamilton. É um prazer estar aqui. É sempre muito boa a oportunidade da gente falar o que está fazendo para outros públicos. A gente acaba colhendo outras perspectivas, o que não deixa de ser um crescimento importante para nós. Então, eu estou aqui humildemente na academia, falando sobre o que a gente vem ousando fazer em educação, bastante na expectativa de ouvir a contribuição e a opinião de vocês sobre as nossas iniciativas. Então, eu estou representando a área de investimento social do Banco Santander. A gente fica dentro da área de sustentabilidade, e a gente sempre começa falando um pouco o que é investimento social para nós, como a gente adota esse conceito. Então, o GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, defende que o investimento social é o repasse voluntário de recursos privados para iniciativas de interesse público. De forma bastante grosseira, é um recurso que o banco tira do próprio lucro e investe para projetos sociais públicos. E como é que a gente faz isso? A gente procura fazer isso de uma forma bastante rigorosa, com planejamento, com monitoração, de forma sistemática, e assim a gente evita se perder em ações isoladas pelo caminho, doações pontuais, projetos que a gente não tem condições de atuar mais fortemente, até para que eles ganhem mais sustentabilidade em todos os seus aspectos. Então, essa é a premissa que a gente parte de investimento social do banco. E, para fazer o investimento social, a gente tem uma estratégia que a gente revisita a cada 3 anos. Esse é o ano de revisão estratégica da área. Então, nesses últimos 3 anos, a gente trabalhou com a causa inclusão social e econômica, e, para desenvolver essa causa, a gente parte de diretrizes bem específicas em todos os programas, que são fortalecer políticas públicas e não se perder em ações isoladas. Nós buscamos, em todos os nossos programas, alianças com o poder público para somar esforços com que vem sendo desenvolvido e não reinventar a roda. Isso é uma premissa muito básica dos nossos programas. A gente evita criar metodologias, criar tecnologias, e sim fortalecer tecnologias já bem-sucedidas da sociedade civil e poder público, né? Dialogar e fazer junto e não para a comunidade, isso é uma outra premissa muito forte. A gente, em nenhum dos nossos programas, chega propondo uma forma de atuar. A gente sempre constrói com essa comunidade, com as secretarias, qual é a melhor forma de atuar naquela região. Né? A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Não dá para a gente levar uma tecnologia que funciona em São Paulo para Abaetetuba, em Belém do Pará. Não dá. Então, isso aprendeu ao longo dos anos, que a gente precisa fazer junto. Apoiar locais onde a gente tem presença comercial, mas não somente, isso é muito forte. Normalmente as pessoas falam, mas o banco atua porque ele tem agência, porque ele tem um centro administrativo gigantesco, aqui em Campinas ele tem o CPD. Não necessariamente, a gente também atua em locais onde a gente não tem presença comercial, porque o nosso foco está na causa, inclusão social e econômica. E nem sempre onde tem demanda para essa causa está economicamente estruturado o suficiente para ter a presença de um banco. Então, a gente está em diversos lugares onde não temos presença comercial, onde o vínculo com o banco inicial se dá através dos nossos projetos sociais. Fortalecer o relacionamento por meio de conhecimentos e competências. Todas as nossas ações partem de processos de formação junto com a comunidade, de forma que a gente deixe um legado importante nas regiões onde a gente está presente. E avaliar o resultado. A gente avalia todo o resultado das nossas iniciativas para ver o que deu certo, o que não deu, o que outras empresas podem fazer, o que outras secretarias podem fazer. Então, é a forma que a gente tem de prestar contas
pública daquilo que a gente está fazendo, uma vez que a gente tem investimentos em iniciativas sociais públicas. Tá? E aí, como é que a gente tangibiliza tudo isso? É muito bonito na teoria, como é que a gente tangibiliza? Nós temos 3 objetivos estratégicos. O primeiro é garantia de direitos, então é promover a garantia de direitos de crianças, adolescentes e idosos. Esse objetivo ele é muito brasileiro, né? O banco ele está em diversos países. Esse objetivo a gente preserva como objetivo do Brasil, que é apoiar e fortalecer a implementação dos estatutos. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, que é mais recente, extremamente frágil. Os municípios nem sempre têm os seus conselhos do idoso estruturados, então a gente está fortalecendo atualmente em 20 municípios a implementação do Estatuto. Nesses 2 programas especificamente, a gente busca facilitar o direcionamento de imposto de renda devido para os fundos municipais, tanto do idoso quanto da criança e do adolescente. Favorecer a inclusão econômica da população brasileira é um outro objetivo da área de investimento social. Esse objetivo ele tem mais sinergia com o negócio do banco. Então, a gente tenta colocar a inteligência do banco a serviço público. Como é que a gente pode fortalecer empreendimentos individuais? Como é que a gente pode fortalecer o desenvolvimento local vinculado à geração de renda? Então, esse objetivo está fortemente ligado ao expertise do banco. E, por fim, pelo objetivo de eu estar aqui hoje, é contribuir com a melhoria da escola pública de educação básica. Esse objetivo ele tem um vínculo direto com a causa global do banco, que é a educação. Então, todo o Santander do mundo tem ações voltadas para a educação, em grande parte voltado para o ensino superior. Só que no Brasil não dá para a gente investir só no ensino superior, vocês sabem melhor do que eu, que ainda a gente tem que ter investimentos fortes na educação básica e, portanto, a gente tem 3 programas estruturados para fortalecer desde a educação infantil ao ensino médio, e é sobre eles que eu vou contar um pouquinho para vocês. O que nós estamos fazendo? O princípio básico é que a educação pública de qualidade é um vetor de desenvolvimento e transformação social importante, de igualdade de direitos e do fortalecimento da democracia. Esse é o princípio que a gente parte aqui no Brasil para fazer esse tipo de investimento. Eu trouxe uma fala do Daniel Cara, que é o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, eu não sei se vocês conhecem, e ele fez um alerta muito importante que também fortalece os investimentos não só do Santander, mas de outras empresas em educação. Ele diz o seguinte, que essa é a última geração, com predomínio, evidentemente, de crianças e jovens. Já na próxima geração, de 2020, o país vai começar a envelhecer. A partir de 2040, nós seremos um país de adultos e idosos. Por isso, afirma o especialista, o PNE tem a responsabilidade de fazer com que as crianças e os jovens de hoje tenham acesso a uma educação de qualidade, de maneira que tenham condições de estruturar e viabilizar economicamente o país. A quantidade de aposentados que teremos daqui a alguns anos será enorme. Se não trabalharmos bem essas questões, seremos demograficamente uma Europa, mas em termos de formação cultural, continuaremos sendo um país em desenvolvimento. É o pior cenário possível. Então, a gente avalia que ele tem toda a razão. A gente precisa, agora, investir na melhoria da qualidade da educação, para que, no futuro, a gente possa ter um país que, de fato, esteja em melhor desenvolvimento do que a gente vê hoje. Então, essa é uma premissa importante da nossa atuação. Não somente, a gente se baseia também em outros estudos, evidentemente, em leitura de cenário, de contexto da educação, para desenvolver os nossos investimentos. E aí, como eu já falei, voltado para a educação, a gente desenvolve projetos em todo o ciclo da educação, desde a educação infantil ao ensino médio, ao ensino superior, desculpe, sendo que o ensino superior é uma outra área do banco que faz, é a Santander Universidades. Então, na área de investimento social, fica até o ensino médio. Começando a falar um pouco para vocês sobre educação infantil. Educação infantil, por que a gente começou a atuar em educação infantil? A gente tem aí uma pressão muito grande em cima dos municípios para que se amplie o número de vagas em creche. A gente precisa atender um número maior de crianças de 0 a 5 anos, especialmente 0 a 3, que é muito escasso no Brasil todo. Para isso, o MEC criou o Pró-Infância,
que é um programa que, quando o município adere, ele constrói, o MEC passa recursos para construir um equipamento de creche pré-escola nos municípios, vocês devem conhecer. A educação infantil é uma atribuição do município, o MEC só repassa esse recurso para ampliar as vagas, e nós vimos, junto com o MEC, uma oportunidade de buscar apoiar os municípios na qualificação desse atendimento. Então, precisa ampliar as vagas? Sim, evidentemente, mas não a qualquer custo. A gente precisa garantir para as crianças um atendimento com qualidade. Então, a gente criou esse programa em parceria com o MEC e em parceria com secretarias municipais de educação. A gente chama ele de Programa Educação Infantil. Então, o objetivo maior dele é fortalecer políticas públicas de educação infantil por meio da qualificação técnico-pedagógica do atendimento oferecido às crianças de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas de municípios com unidades do Pró-Infância em funcionamento. Então, a gente só está em municípios que tenham Pró-Infância em funcionamento, porque isso, para nós, é um indicativo de bastante disponibilidade política em ampliar aquelas vagas para a criança. E um objetivo específico é sempre promover a formação em sinergia, em total sintonia com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil dos representantes das secretarias municipais. Então, a gente tenta ser o braço do MEC também de conceitos importantes que defendem a qualidade, determinam, delimitam minimamente a qualidade na educação infantil, porque isso também é algo bastante questionável, ainda não tem um consenso sobre o que seria a qualidade na educação infantil. Uma série de variáveis passam por esse conceito. Então, a gente tem como premissa a formação com base nas diretrizes. E aí, onde nós estamos? A gente acabou de fazer uma seleção, a gente está em 20 municípios do país, são esses os municípios. A gente tentou ampliar o nosso leque de atuação e ir para todas as regiões. Foi uma seleção pública. Os critérios, basicamente, eram pró-infância e funcionamento e entre 30 a 300 mil habitantes. Nós já tivemos uma experiência com municípios menores de 30 mil, não foi muito bem sucedido, porque há questões importantes que ele precisa se fortalecer ainda antes dele ter um programa como o que nós propomos. Então, esses são os 20 municípios, todos eles receberam a nossa visita. Esse ciclo começou em 2015, vai até 2017. Então, são 3 anos de programa nesses 20 municípios. E aí, como é que a gente faz? Cada município indica para nós 3 técnicos da secretaria. 3 profissionais da secretaria que atuam na formação de todos os profissionais da rede. E aí eu estou falando diretor, coordenador pedagógico, pessoal de apoio, professor. Então, esses 3 técnicos, eles são o foco da nossa formação. Então, a gente faz formação ao longo dos 3 anos com esses técnicos, voltado para a formação dele como formador. Parece irônico, talvez vocês saibam melhor do que eu, que não é óbvio essa função para o técnico da secretaria, que ele é um formador de pessoas. Então, a gente foca bastante nessa temática, que é importante que ele tenha um projeto de formação claro, que tenha começo, meio e fim, que tenha objetivo, que saiba onde ele quer chegar dentro da rede dele. Além disso, a gente trabalha temas pedagógicos importantes para a qualidade da rede e temas voltados à saúde e bem-estar, sempre zelando pelo elo cuidar e educar dentro da educação infantil, que é condição para a qualidade. Então, são esses 3 focos de atuação dos técnicos da secretaria. E como é que a gente faz isso? Nunca fazemos nada sozinhos. A gente sempre busca alianças na sociedade civil para desenvolver os nossos programas na lógica de não reinventar a roda. O Instituto Avisalá tinha uma tecnologia, tem, aliás, muito bem sucedida, chamada Formar em Rede. Essa tecnologia foi, inclusive, publicada no Guia de Tecnologias do MEC, então já foi testado, já é bem sucedida. Então, a gente fez uma parceria com o Instituto Avisalá, para adotar o Formar em Rede como a nossa metodologia. É claro que a gente fez pequenas adaptações, porque a gente queria ter temas voltados para a saúde, a gente queria um ano a mais, então a gente tem algumas diferenças do Formar em Rede convencional. Mas a tecnologia do Formar em Rede
A gente, como eu já falei, desenvolve em 3 anos. O público são as técnicas da secretaria, 3 técnicas, sendo que 2 são os nossos contatos na área pedagógica e uma exclusivamente na área da saúde. É lógico que a ideia é que elas trabalhem juntos, mas a gente tem focos, porque a nossa atuação nas unidades é muito específica. Então, a área da saúde ela vai ter o olhar, como vai muito além da intervenção com criança, ela vai ter o olhar para a infraestrutura, se é uma infraestrutura que está zelando pela saúde ou não, ela vai promover mudanças no banheiro, no refeitório. Então, a gente precisa ter um ponto focal exclusivo para isso. A metodologia que a gente adota é semipresencial. Para a gente ter um programa dessa envergadura, para a gente ter um programa que atinja municípios em todo o Brasil e que seja viável economicamente para nós e para eles, a gente adota uma metodologia semipresencial que tem sido muito bem sucedida. A gente não tem problema nenhum com o nosso ambiente virtual. Então, essa metodologia prevê 2 seminários no ano, que a gente realiza em São Paulo. Esse seminário, sempre o primeiro tem um foco pedagógico e o segundo um foco para a saúde. A gente promove muitas saídas culturais também, que é para zelar para que esses profissionais tenham vivências e experiências bem-sucedidas de São Paulo. Então, a gente conhece outras escolas, outras iniciativas bem-sucedidas na área. E a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem onde as formadoras passam a maior parte do tempo interagindo. Então, é nesse ambiente que o programa acontece. E ele acontece principalmente por meio da elaboração de um projeto institucional. Nós estimulamos que as formadoras, e acompanhamos todo esse processo, elas, de acordo com o tema do ano, elas vão para a rede e fazem um diagnóstico sobre a situação, por exemplo, do brincar. Como é que está o brincar na minha rede? Como é que está o acesso a brinquedo? Que tipo de brinquedo? É um brincar intencional? Não é um brincar espontâneo? Então, a gente acaba qualificando todo esse conceito do brincar, e aí elas delimitam o que elas vão atuar no brincar na rede. Qual é a questão mais gritante? O acesso a esse tipo de brinquedo, ou é o conceito que as professoras têm de brincar? O que está acontecendo? Então, elas criam um projeto institucional para ser implementado na rede toda, voltado para o brincar, à luz de um diagnóstico. E é esse projeto institucional que a gente vai acompanhar ao longo do ano. As consultoras do Instituto Avisalá acompanham a implementação deles. Obrigatoriamente tem que chegar até o professor. Então, o nosso foco é a técnica da secretaria, mas a gente precisa acompanhar ela implementar o projeto junto ao coordenador pedagógico, junto ao diretor, que, por sua vez, implementa junto ao professor e pessoal de apoio, e a gente consegue chegar até a criança. Então, essa trajetória ela é obrigatória no programa. Então, a gente acompanha o desenvolvimento das pautas, com base no projeto institucional, a gente acompanha os encontros mensais que essas técnicas desenvolvem com as diretoras e coordenadoras pedagógicos, os relatórios de formação. Então, com isso, a gente vai formando ela como formadora e vai qualificando o embasamento teórico que ela tem para desenvolver o projeto. Não sei se estou me fazendo entender, mas depois eu estou à disposição para as perguntas. Então, é essa cadeia formativa que a gente quer fortalecer nos municípios. A nossa intervenção está nas formadoras, via o projeto institucional, as pautas, os relatórios, reunião online, fóruns e a formação local. Então, o PEI ali tem essa intervenção. Os gestores públicos são muito parceiros. Se não tiver parceria com o gestor público, o projeto não roda. Vocês sabem disso melhor do que eu também. Se o gestor público não assinar embaixo, não apoiar, não disponibilizar aquela técnica para o programa, não existe o programa. Então, a gente tem momentos específicos com o secretário. Então, um deles foi agora 18 de março, onde a gente reuniu todos os 20 secretários aqui em São Paulo para falar sobre o programa, para que eles estejam cientes do que eles estão aderindo, que é um compromisso de 3 anos, que é importante que eles estejam muito próximos nesse trajeto, que talvez tenha aí, talvez não, obviamente, a gente vai ter uma mudança de gestão, pode ser que eles permaneçam, pode ser que eles saiam, mas é importante continuar no projeto, então a gente tem que prever isso ao longo do tempo. Então, a gente tem esses momentos pontuais, estratégicos, importantíssimos, com os secretários municipais e, eventualmente, prefeitos. Então, a gente faz a assinatura do termo de cooperação anualmente com esses atores. Esses são os temas que a gente desenvolve ao longo dos anos. Então, a gente tem o ano 1, o foco no brincar.
E em saúde, acolhimento e higiene, onde a gente olha muito para como está a relação dessa família com a criança, o que a escola está fazendo para aproximar a família, o que a gente pode fazer para qualificar um pouco esse acolhimento, e a higiene, questões muito voltadas para o banheiro. Ah, mas isso é simples. Não é. Quando a gente vai para escolas, para creches, principalmente rurais, quando a gente vai para creches que estão em municípios muito distantes, a situação é muito precária, isso causa diarreia, tem uma série de consequências a falta de higiene dentro de uma creche. Então, a gente trabalha muito a lavagem das mãos, o banheiro, trocar a toalha, a famosa toalha, por um papel descartável ou toalhas descartáveis, trocar o sabão em barra por sabão líquido. Então, adaptar o banheiro para a criança, colocar espelho. Então, tem uma série de mudanças que a gente faz no banheiro, sempre olhando para a qualidade da interação com a criança. No ano 2, a gente faz aproximação com a cultura escrita, tem essa demanda grande dos pais, inclusive, da criança começar a ver o alfabeto. Não, então a gente freia um pouquinho para trabalhar com a cultura escrita de forma apropriada para a idade dele. Então, é uma aproximação com a cultura escrita. E na saúde e bem-estar é o grande carro-chefe em saúde e bem-estar do programa, que é a alimentação na educação infantil, onde a gente quebra muitos paradigmas também. Vamos parar de trabalhar com um pratinho pronto na mesa, na frente da criança. A gente implementa self-service. Self-service para a criança, self-service. A criança o self-service é uma estratégia de desenvolvimento da identidade e da autonomia importantíssimo para a criança. Então, a gente trabalha muito, né, na educação infantil com a implementação do self-service. Assusta, mas quando implementa, pode dar assim, mas tem desperdício. Talvez até a criança aprender a quantidade que ela vai colocar, o que ela gosta, o que ela não gosta, tenha. A médio e longo prazo tem economia, não é desperdício, é o contrário. Artes. No terceiro ano, a gente trabalha com artes e fortalece os temas iniciais de saúde, porque são temas que a escola ainda precisa avançar mais do que os pedagógicos. Então, ela revisita banheiro, acolhimento e alimentação na educação infantil, ou dá continuidade a essa implementação, caso ela não tenha conseguido nos primeiros anos. Então, esses são os 3 temas que a gente trabalha com as técnicas das secretarias municipais de educação. Nossos resultados. 16 mil crianças já foram atendidas pelo programa, 19 municípios da região da Bahia, do estado da Bahia, na primeira edição, 20 municípios agora em todo o Brasil, 43 formadoras das secretarias municipais de educação, tudo isso é primeira edição, tá, gente? 149 unidades educacionais e assim vai. Esse programa foi finalista do Prêmio Criança da Fundação Abrinq e ele realizou em setembro do ano passado o primeiro Seminário Nacional de Avaliação da Educação Infantil, porque a gente também está com essa discussão muito em pauta, como que a gente avalia a educação infantil. Né? A gente avalia quem? A unidade, o professor, a criança, tudo isso. O que a gente avalia na educação infantil? Então, esse ano, talvez a gente realize mais um seminário com esse foco para aquecer ainda mais a discussão. A gente também fez uma avaliação externa desse programa, então a gente contratou um consultor externo para fazer a avaliação, e alguns resultados foram os avanços teóricos que essas técnicas tiveram, o fortalecimento dos processos de formação continuada, o fortalecimento entre o elo entre cuidar e educar, e a melhoria na infraestrutura das unidades. Isso é o que a gente faz em educação infantil, especificamente. E o que a gente faz em ensino fundamental? Olhando para os dados, quando a gente decidiu investir no ensino fundamental, a gente olhou muito para os dados e chegou à conclusão que o PNAEC estava cumprindo bem o seu papel. Né? O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa está indo bem. Então, talvez a gente não seria o caso de direcionar os nossos esforços para os primeiros anos do fundamental. Então, vamos olhar para os anos finais. Não tem quem esteja olhando para os anos finais. Os dados caem bruscamente. Os dados de desempenho desses alunos têm caído bruscamente. Então, ele vai bem, até 5º ano, aí despenca. Esses dados até o 9º ano tem mais dificuldade em ter uma proficiência adequada. Então, a gente criou esse programa, que a gente chama de Programa Saber, que é um programa de formação continuada de educadores que atuam na rede de ensino fundamental de 9 municípios que estão organizados em um arranjo de desenvolvimento da educação.
O objetivo é contribuir para que esses municípios atinjam as metas do Plano Nacional, promover a causa da educação e a importância da qualidade da educação nos anos finais e fortalecer a carreira docente e a cultura de formação continuada. Esse é uma vertente muito importante do programa. Vamos olhar para esse professor especialista? Né, porque o professor especialista precisa também de formação, não é só, né, o professor dos anos iniciais. Vamos olhar com cuidado para esse professor? Então, a gente fez isso em formato de arranjo. O arranjo de desenvolvimento da educação é uma resolução do Ministério da Educação, é uma forma de colaboração territorial horizontal instituída entre os entes federados, que visam assegurar o direito à educação de qualidade e ao seu desenvolvimento territorial e geopolítica. O que a gente faz? A gente pegou 9 municípios próximos, geograficamente próximos, que, portanto, têm condições socioeconômicas parecidas, e a gente investe nesses gestores públicos e profissionais da rede, porque partimos da premissa que é importante que eles busquem conjuntamente soluções para problemas que são comuns. E, com isso, a gente pode contribuir para o desenvolvimento do território, e não só de um município. Aqui, outro na Bahia, outro em Belém do Pará. A gente contribui para o desenvolvimento territorial como um todo. Tem dado muito certo. A gente está aqui na região de Rio Preto, em 9 municípios da região de São José do Rio Preto. Esses são os nossos municípios parceiros. E como é que a gente atua nos municípios? Tem uma coisa importante. O nosso objetivo, a gente atua da mesma forma via Secretaria Municipal de Educação, tá? Sempre. O nosso objetivo é que o aluno aprenda. Então, ali está um pouco do que depende para que esse aluno aprenda. Para que o aluno aprenda, tem um papel importante dos pais. Para que isso aconteça, tem um papel importante dos funcionários também, tudo visando a aprendizagem do aluno. Para que o aluno aprenda, tem um papel importante dos professores, fundamental, essencial, talvez o mais importante deles. Também tem do coordenador pedagógico, também tem do diretor, também tem da Secretaria Municipal, também tem do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Nacional, do MEC. Então, existe uma série de ações interdependentes para assegurar a aprendizagem do aluno. Então, nós estamos em 4 frentes, junto aos coordenadores pedagógicos, aos professores, diretores e Secretaria Municipal de Educação. Sozinho a gente não faz nada. Com responsabilizar unicamente o professor, isso está falido, fadado ao fracasso, não é responsabilidade única do professor, longe disso. Então, a gente atua nessas 4 frentes para garantir ou potencializar a aprendizagem do aluno dos anos finais. Trabalhamos via edital de seleção. Também é um período de desenvolvimento de 3 anos, termina agora a primeira edição em maio de 2016. Temos 4 comunidades formativas, uma voltada para gestor público, outra para gestor escolar, outra para professor, e tem uma que é exclusivamente dos técnicos da secretaria, junto com os diretores das escolas. Importante falar, porque cada uma dessas frentes trabalha com conteúdos específicos para esse público. Evidentemente que com o gestor público a gente vai trabalhar o quê? Vamos olhar os índices, vamos ver como é que está o IDEB da região, vamos ver como está o Saresp, Prova Brasil, como que está a unidade, tem demanda reprimida, não tem, como é que está a evasão. Então, a gente olha tudo que tem a ver com o gestor público. A mesma coisa diretor, a mesma coisa coordenador e a mesma coisa professor. Quem vem se destacando nesse papel? Coordenador pedagógico. A gente tem percebido que o papel do coordenador pedagógico no desempenho dos anos finais é muito mais importante do que se imagina, a ponto da gente querer, no ano que vem, em maio, a gente quer fazer um seminário exclusivo para discutir isso, o papel do coordenador pedagógico nos anos finais do ensino fundamental. E temos atividades intervalares, além das atividades presenciais formativas, que tem fóruns de discussão, grupos de estudo, etc. A gente evita ter uma presença constante no município, gente, porque o município roda, continua com as atividades dele, tem uma série de projetos acontecendo no município, então a gente tenta zelar, preservar e respeitar a dinâmica de atuação de cada município, então nossas atividades são pontuais ao longo do ano. 9 municípios parceiros, nossos resultados, cerca de 120 educadores, até o momento, participando do programa, entre eles, desde o gestor público até os professores, e os municípios já vêm percebendo que os processos formativos são espaços de aprendizagem e são modelos de formação a serem replicados. Todos
os municípios não tinham um processo de formação continuada voltada para os anos finais. Agora, a gente está implementando isso. E, por fim, vou falar um pouco do nosso último programa de educação, que é um programa de voluntariado, mas eu vou, para falar dele, colocar um vídeo. Thaís, eu tenho 6 minutos? Tem? Ah, então tá bom. Eu vou colocar um vídeo do programa, que eu acho que o vídeo fala melhor sobre o que é esse programa de voluntariado corporativo. Eu vou deixar ele carregando e vou explicando o programa, depois no final eu passo, assim a gente não perde tempo. Esse é o nosso programa de voluntariado corporativo. Os nossos funcionários se organizam em grupos de voluntários, estabelecem parcerias com escolas locais e, a partir dessa parceria, desenvolvem uma série de ações conjuntas em prol da qualidade da educação. Então, o objetivo é a melhoria da qualidade da educação pública. Também tem como objetivo oferecer oportunidade estruturada de voluntariado para favorecer e estimular a participação social dos voluntários, funcionários, seus familiares, amigos e clientes, e ampliar a visibilidade da importância de envolver a sociedade civil com a causa da educação. Então, a gente queria uma forma qualificada, estruturada de favorecer o voluntariado. É muito fácil quando a gente fala, vamos promover o voluntariado, façam o que quiser. Não, a gente costuma falar, a escola não é terra de ninguém. A gente precisa ter muito cuidado para entrar nesse ambiente que tem uma realidade, uma dinâmica de funcionamento muito específica. Então, a gente qualifica muito bem o nosso voluntário para essa atuação, para que ele chegue lá sabendo que ali não é uma agência bancária. Né? E, portanto, ele não é o dono e ele precisa respeitar a diretora e toda a comunidade escolar para fazer intervenções que, de fato, façam sentido para a escola. Então, ele se organiza em grupo ou ele se constitui em um núcleo, ele forma uma parceria com uma escola pública local, normalmente próxima da agência, porque ele tem uma logística mais facilitada. A partir dessa parceria, ele planeja as ações com a diretora, com a coordenadora pedagógica ou com os professores, isso depende de cada escola, e desenvolve pelo menos 2 ações ano. A escola vai delimitar muito isso com ele, então ele pode desenvolver ações voltadas para o calendário escolar, que a gente tem uma proposta também que apoia ele, ou ele pode desenvolver ações voltadas à infraestrutura, ou apoiar nas festividades da escola, enfim, ações que um voluntário tem condições de desenvolver, então é uma contribuição dele para aquela escola. E divulga os resultados no portal, a gente tem um portal de voluntariado. Então, com isso, a gente quer apoiar aquela escola local, aquela escola próxima da agência e do local de trabalho dele, contribuir, fortalecer, ser a sociedade civil presente naquela escola. Ao mesmo tempo, a gente quer falar para o nosso funcionário, é importante que você exerça a sua cidadania, é importante que você conheça as escolas públicas da região, é importante que você vá lá e conheça a realidade dessa escola, e é sua responsabilidade intervir se essa realidade estiver muito crítica também. Esse aqui é um exemplo de calendário, então a gente tem um calendário que a gente leva para a escola cada mês com uma macroação que ele vai escolher junto com a escola se ele quer implementar ou não. Cada ação está minimamente detalhada para que a diretora escolha onde ela quer que o voluntário atua. A diretora tem total autoridade para dizer, você vai atuar aqui, você não vai atuar aqui, aqui é o professor, aqui. Os nossos voluntários jamais entram em sala de aula, ali é espaço do professor, então é uma contribuição mesmo para outros aspectos da escola, para além da sala de aula. É lógico que eles têm contato com os alunos, porque isso retroalimenta também a motivação deles, eles adoram fazer mediação de leitura, por exemplo, melhorar o acervo da biblioteca, comprar acervo de livro, ajudar em festa junina, Dia das Crianças, Páscoa. Eles adoram essa interação com as crianças, mas isso tem que ser delimitado bem para uma atuação voluntária. Atualmente, a gente já tem 190 escolas parceiras, 1.868 voluntários organizados em 217 grupos. Esse número aumenta muito ao longo do ano, então a gente fecha o ano com cerca de 5.000, mais ou menos, que é quase 10% do nosso número de funcionários. Aí, em janeiro, a gente pergunta para cada um dos 5.000, você quer continuar? Você não quer continuar? Então, a gente limpa essa base e começa um ano de novo. E mais de 400 ações já desenvolvidas. Vamos ver se eu consigo colocar o vídeo para vocês.
tem é a quantidade de pessoas, né? Que hoje somos mais de 5.000 espalhados pelo Brasil. E quando você vai no encontro desses voluntários, é muito legal, é muito bacana saber que você faz parte de um batalhão de pessoas promovendo a mesma força, a mesma ação, que é buscar melhorias na educação, ajudar comunidades em torno da escola. Eu percebi que o mais importante não é o apoio financeiro, que talvez o que eu imaginava de um programa de voluntariado era um patrocínio. Hoje eu sei o quanto é importante a participação do ser humano, da pessoa. As coisas com planejamento, elas tendem a dar mais certo, tendem a obter resultados melhores. E o calendário, as ferramentas que o PEB está oferecendo para a gente é de extrema importância para que a gente possa ter um direcionamento. A gente vê que é um programa estruturado, um programa muito bem elaborado por pessoas que entendem do que estão falando, e a gente segue essas diretrizes para estar tendo um resultado melhor na escola. O voluntário, ele é, na verdade, a pessoa que faz a interligação entre escola e comunidade. É ele que vai possibilitar que o estreitamento de relacionamento aconteça e que realmente as dificuldades sejam minimizadas e que tudo possa acontecer. Todos que estão convivendo no dia a dia se transformam com o PEB. O dia ele é leve, é fantástico, você trabalha motivado, você trabalha alegre, você sentir a energia das crianças é mágico. Eu falo que só quem faz consegue sentir que tipo de experiência é. Claramente, as pessoas que participam do PEB são pessoas que contribuem mais, são pessoas que se doam mais na empresa. E normalmente são profissionais mais preparados, mais fortalecidos, mais resilientes. Estreitar relacionamentos com o objetivo de trazer parcerias para melhorias e para realmente apoiar a escola pública. Nessa escola, por exemplo, que é uma escola mais afastada, as crianças têm muita necessidade, né? Então a gente tenta levar isso, que eles podem também ter um futuro melhor. A minha relação com a Paula é maravilhosa. A gente se completou, na verdade. Ela com as ideias e o trabalho que ela poderia me oferecer e eu com toda a necessidade desse trabalho, né? Nós fizemos uma campanha para estar equipando a biblioteca e aí, mais uma vez, contamos com a parceria das empresas locais. Cada semana que a gente tinha de trabalho aqui, na semana seguinte tinham mais pessoas com vontade de trabalhar. Principalmente os alunos, eles percebem muito essa parceria. Por isso, envolver os professores, envolver os pais e mesmo as crianças, que as crianças ficam muito felizes a cada progresso que a gente faz na escola. Conseguimos realizar a reforma da quadra. Fizemos a brinquedoteca, que é um espaço que eu tenho todo carinho quando eu venho aqui. Eu gosto de entrar na escola para ver esse espaço. Hoje a escola ela é até uma referência aqui no município. Todos reconhecem o trabalho que o PEB tem realizando aqui dentro desta unidade escolar. Eles mostram a importância que esse trabalho tem para a comunidade. E a comunidade consegue perceber, através da presença deles, do exemplo que eles levam para casa, que isso é realmente muito bom para a escola. Acho que eles são exemplos, sim. E muitos alunos, eles observam o jeito de ser dos voluntários e dizem mesmo pra gente, eu quero ser igual ele. Então isso é bacana, né? Isso é legal. Muitos clientes falam pra gente, nossa, eu não sabia que o Santander tinha um trabalho tão bonito e que o Santander também se importava com a comunidade. Então é muito legal isso, ver que para os clientes isso também tem valor. É importante que as pessoas sintam o quanto a empresa pode contribuir para a sociedade, o quanto a gente pode influenciar e melhorar a vida das pessoas. Não só com doação financeira, mas principalmente com a doação do indivíduo. No banco, o legado que o PEB nos deixa é essa questão de fazer juntos, da responsabilidade que eu tenho com o outro, que o outro tem comigo, e que juntos a gente, através do engajamento, a gente consiga alcançar, sim, o que é primordial. São os resultados, os nossos compromissos, que é o nosso dia a dia de trabalho. E o PEB tem um fator muito importante nesse dia a dia mais engajado dentro das agências. Pela consideração e dedicação comigo e com meus amigos e com a escola toda. Eu gostei muito da praça de leitura, pelos presentes.
Bom, gente, era isso. Espero ter atingido a expectativa, ter me feito clara. Estou à disposição de vocês. Esses são os meus contatos, onde vocês podem me encontrar. Obrigada. Agradecemos a Érica por sua palestra e abrimos agora o espaço às dúvidas da plateia. Gente, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, pode levantar a mão e eu levo o microfone até vocês. Alguém? Eu gostaria de saber se vocês, na parte dessa última parte aí com as escolas públicas, se vocês têm assim uma ideia de quantas pessoas realmente se envolveram e se houve, por exemplo, uma adesão, quer dizer, muitas vezes muita gente tem muito medo de voluntário, porque o voluntário começa e depois ele fala assim, agora eu estou com minha sogra não sei como, o meu marido viaja, e interrompe Então, para que dê certo, em geral, precisa de uma adesão maior, né? E, por outro lado, eu não sei essas escolas que vocês viram aí, que são as escolas infantis, né, de educação infantil, que você mostrou. Mas, em muitos municípios do Brasil, o estado de São Paulo acho que muito forte nisso, existem movimentos sindicais muito fortes e que, às vezes, rejeitam, né, o colaborador voluntário e, por outro lado, promovem essas greves intermináveis, como nós estamos vendo aí, que prejudicam o trabalho de quem está de fora, contando com que ele vai ter adesão da escola e, de repente, essa adesão é descontinuada. Como que vocês encaram esse tipo de problema? Então, sobre a adesão, a gente faz o seguinte, com certeza tem perdas no caminho, né? Então, o voluntário funcionário ele pode se engajar tanto como membro de um núcleo, como ele pode ser um voluntário que a gente chama de pontual. Ele se engaja em uma ação. Então, ele tem essa liberdade de decidir se ele quer uma ação ou quer ser um membro permanente. Isso diminui os riscos do abandono, porque ele já se autodeclara pontual, então a gente não tem expectativa que ele continue, a gente sabe que ele vai ficar daquela ação e vai sair. E aí, sim, o membro, a gente tem expectativa, ele tem consciência que ele está aderindo a um programa que é estruturado, que não tem previsão de término. Então, mas, mesmo assim, no início do ano, a gente faz essa limpeza na base que eu falei. Então, a gente pergunta novamente, você quer continuar voluntário esse ano? Por isso que a gente está com 1.868. E aí o voluntário falou, somos mais de 5.000. Porque no final do ano, vai vindo os pontuais, vai vindo outros membros, aí a gente chega a 5, 6.000, aí em janeiro a gente diminui a base mesmo. Então, efetivamente voluntários, 1.868 que a gente tem. Então, essa é uma forma que a gente tem de mensurar quem adere continuamente e quem adere pontualmente. Tem dado certo. E a outra pergunta realmente é muito importante, porque tem escola que tem resistência, sim, com o trabalho voluntário. Aí a gente tenta intervir acompanhando esse voluntário no estabelecimento da parceria com a escola, ou, às vezes, indo via Secretaria Municipal de Educação, para que ela também esteja ciente do trabalho que a gente vai desenvolver, e para que que autorize que esse trabalho seja desenvolvido, dando mais segurança para a diretora. Porque, às vezes, a diretora tem receios mesmo de abrir a porta dela para um voluntário, ela não sabe em que medida que a secretaria está ciente, concorda com isso. Então, é um trabalho que a gente une esforços de várias áreas para garantir que o voluntário entre e que a diretora não se sinta invadida por esse trabalho. E, muitas vezes, ela tem dificuldade em gerenciar esse trabalho, ela, às vezes, rejeita porque ela não sabe, o que eu vou fazer com essas pessoas aqui, não sei. Então, a gente tenta, junto com o voluntário e com ela, criar muito claros os papéis que serão desenvolvidos, para diminuir um pouco as expectativas dela também, e os medos dela
de ser com uma intervenção muito forte na escola. Não é. Vocês viram, são intervenções pontuais, que é só uma aproximação mesmo da sociedade civil no fortalecimento daquela escola. É para que ela não se sinta isolada, que muitas vezes a escola num bairro, numa região, ela possa recorrer ao banco sempre que ela precisa. E eu não sei se ficou claro no vídeo, às vezes o banco não tem as respostas, o banco não tem o dinheiro. E aí ele articula empresas parceiras. E esse diálogo, às vezes, é muito mais fácil empresa para empresa do que escola para empresa. Então, o banco facilita isso também. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cliente, um fornecedor, que talvez possa ajudar. Vou falar com ele. E conversa com essas empresas locais e consegue apoio para a escola. Então, é uma soma de esforços, é uma articulação entre parcerias locais mesmo. Mais alguém? Bom dia. A minha pergunta para mim não ficou muito claro. Essa iniciativa, por exemplo, isso parte do banco se interessar por uma determinada região, um município, uma escola específica na comunidade, ou, por exemplo, uma escola, um município, ele tem como solicitar essa intervenção, essa parceria junto a esse programa do Santander? O Educação Infantil e o de Ensino Fundamental é via edital de seleção. Então, a gente abre o edital público para qual município tem interesse em participar. O de voluntariado é o voluntário que procura a escola próxima. É uma iniciativa do voluntário funcionário. Ele vai identificar as escolas que ele tem interesse. Nem sempre é a próxima da agência. Acontece muito de ser a escola da infância dele. Aí ele vai na região dele e quer apoiar a escola que ele estudou. Então, ele vai para as escolas que ele tem mais afinidade. Então, nem sempre, quase nunca é a escola que busca, é o voluntário que procura. Então, os editais dos outros já estão fechados. A gente acabou de abrir um entre novembro e janeiro, que selecionou esses 20, e os do Arranjo de Desenvolvimento da Educação foi aberto em 2013 e vai até 2016. Então, por enquanto, a gente não tem edital aberto voltado para os outros programas. Mais alguém gostaria de participar? Até para complementar o que o senhor perguntou, a EMEB Maria Irmantina, aqui de São Carlos, recebeu a visita dos voluntários do Santander em 2013. Fizemos uma parceria e, junto com a comunidade, decidimos que a prioridade da escola naquele momento era a pintura interna, a pintura da quadra, e foi um trabalho muito legal, muito bem feito. Obrigada pelo seu depoimento. É muito bom saber, que tem... Pessoal, mais alguém? Bom dia. Sou Sebastião, sou da cidade de Piracicaba. Érica, eu não sei se eu não prestei atenção, vocês têm algum envolvimento com o ensino médio? Essa é a primeira questão. E a segunda é, você disse que depois de 3 anos vocês, muitas vezes, deixam aquela escola, enfim. Qual o legado que fica para a escola? No ensino médio, a nossa intervenção é no programa de voluntariado. A gente não tem nenhuma outra ação específica voltada para o ensino médio nos outros programas. O que a gente tem estimulado é que o voluntário desenvolva ações que façam sentido para esse adolescente do ensino médio também. Então, palestras sobre vocação, sobre profissões, sobre educação financeira, tem feito muito sentido para esse público, mas a gente, além dessa intervenção voluntária, não temos outras ações. Acho que é outra demanda do Brasil bem forte, o ensino médio, mas a gente tem a intervenção via voluntário. Com relação ao legado, a gente teve a avaliação da primeira edição da educação infantil. O do Arranjo, a gente vai avaliar, a gente faz uma avaliação anual, e aí a gente tem percebido como forte legado processos de formação continuada estruturados, porque a gente só vai sair desses 9 municípios quando eles tiverem um projeto de formação continuada de alguma forma legitimado pela secretaria, pelo secretário, e que tenha continuidade com a saída do projeto. Com relação à educação infantil,
A gente já tem um legado importante nesses 20 municípios da Bahia. A gente publicou esses resultados. Esses resultados estão no portal de sustentabilidade do Santander. Quem tiver interesse, tem a cartilha lá com todos os resultados. Principalmente foi o processo de formação continuada estruturado, a melhoria na infraestrutura das escolas, o fortalecimento do que a gente chama de arcabouço teórico desses formadores, então, formadores que não conheciam diretrizes nacionais curriculares, que não conheciam conceitos voltados para o brincar, para a alimentação, para a arte, para a aproximação com a cultura escrita, tudo isso a gente fortaleceu. O fortalecimento da política municipal de educação infantil, então, são alguns dos resultados. E lá a gente também está falando do que não deu certo, vale a pena ler, porque a gente não esconde também. Então, o que não deu certo, a gente teve uma imensa dificuldade em ter a parceria dos secretários, por isso que esse ano a gente melhorou muito essa estratégia, a gente criou um encontro só para secretário, a gente vai criar estratégias pontuais para o secretário, porque as nossas formadoras foram guerreiras sozinhas durante 3 anos. Outro ponto que a gente tem a melhorar, o fortalecimento da cadeia, a gente percebeu que muitas vezes a gente teve rotatividade desses técnicos, e aí o programa tinha que reiniciar, começar de novo, para a gente garantir que o conhecimento chegasse até o professor. Então, são questões que talvez a gente tenha menos governabilidade, mas impactam no resultado do programa. Então, agora a gente está criando estratégias para minimizar. Então, a gente já pediu que o secretário se comprometesse que a técnica vai ser a mesma ao longo desses 2 anos de gestão dele, pelo menos. Então, a gente vem tentando amarrar algumas coisas para fortalecer os resultados, que no final o nosso foco principal é a criança. Então, quem quiser, entra no portal de sustentabilidade do banco, tem uma parte que fala sobre todos os nossos programas e sobre os nossos relatórios, e lá está divulgado esse relatório da avaliação externa. E foi à luz desse relatório que a gente fez o seminário de avaliação, porque a gente viu a importância de se avaliar as iniciativas voltadas para a educação infantil também. Obrigada. Mais alguém gostaria? Você falou de avaliação, eu sempre acho a avaliação a coisa mais complicada, né? É dificílimo. Mas, de qualquer maneira, é uma pergunta meio ingênua, mas é o seguinte, vocês cuidaram muito da parte de saúde. Houve algum reflexo quantitativo, digamos, da melhoria, por exemplo, do número de crianças que ficava doente por falta de higiene, ou pela falta das condições gerais, depois que vocês implementaram esse programa, se houve alguma avaliação de qual a frequência, se as crianças perderam frequência por motivo de saúde, se melhorou isso? A gente não fez uma avaliação específica voltada a isso, porque a gente avaliou que ia ser muito audacioso da nossa parte colocar sob a responsabilidade do programa a diminuição nesses dados, considerando que a nossa atuação ela se dava em intervenções voltadas para o banheiro, para a alimentação, que são essenciais para diminuir essas coisas, mas tem outras questões que também concorrem e que são relevantes, como a vacinação, como o acompanhamento dos pais, do professor, uma coisa que a gente vem discutindo muito, limpeza de nariz, troca de fralda. Então, são coisas que são variáveis que impactam nesse resultado. Então, a gente preferiu não atribuir ao programa, talvez, uma melhora, avaliando que isso não era legítimo. Então, a gente está fazendo intervenções aos poucos, que vão contribuir, sim, para diminuir, mas a gente não quer associar exclusivamente ao programa, porque isolar essas variáveis é muito difícil. Mas a gente avalia que levar a discussão já melhora as condições da saúde em todos os aspectos, porque as formadoras passam a olhar essa criança de uma forma diferenciada. Então, elas que trazem mesmo, elas trouxeram ano passado questões como a limpeza do nariz. A gente acha que isso é óbvio, não é fácil, não é óbvio trocar fralda. A professora tem contato com muitas crianças e aí ela vai transmitindo aí uma série de coisas. Então, são questões muito delicadas que a gente preferiu não levantar a bandeira, nós fizemos, não. Mas as secretarias estão se estruturando para. Então, a gente teve mais cuidado. Bom, nós agradecemos mais uma vez a Érica pela palestra e a todos que participaram com perguntas. E agora nós vamos passar à próxima palestra do dia.